Senhores, internautas que nos assistem, a Neuza que está em sua casa, jovens, é um prazer imenso estar aqui nesta casa mais uma vez, falando da doutrina espírita, falando dessa doutrina que é consoladora, que é essa doutrina que nos ajuda, essa doutrina que nos traz, que nos tira, melhor dizendo, do atavismo religioso e nos traz para a verdade da vida. Nós vamos bater um papo esta noite, nosso tempo é curto, mas muitas pessoas me procuram e perguntam: Pascoal, por que eu não saio da situação que eu me encontro? Eu frequento centros religiosos, eu frequento o centro espírita, eu tomo passe, trago água fluidificada, eu faço a cromoterapia, eu faço o passe, mas eu não consigo sair da situação que eu me encontro. É óbvio que há vários fatores para responder essa pergunta. Primeiramente, ver o comportamento da pessoa, como é a sua vida cotidiana, como é o seu comportamento diante daquelas que estão junto dele, na sua casa, no seu familiar, na sociedade em si, no local de trabalho, como é que ele se comporta, qual é o sentimento que ele carrega dentro de si, qual é o sentimento que ele ainda cultiva, que é um sentimento bom, como disse a nossa companheira, essa renovação, quando a gente ouve uma palestra, ouve alguma pregação de um pastor, uma homilia de um padre, de um sacerdote, a gente se enche de alegria, mas será que nós cumprimos a nossa reforma íntima, a nossa obrigação de se transformar? Eu diria melhor esta noite, após a cantoria de Francisco de Assis, da música Francisco de Assis, não precisava mais da palestra. Depois que nós ouvimos a canção e a pregação de Francisco de Assis, podíamos ir embora. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver escuridão, as trevas, que eu leve a luz. Aonde houver discórdia, que eu leve a paz. Olha que interessante. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos? Os imortais respondem: sim, mais do que vos possa imaginar, ele vos os dirigem. Olha, pode os espíritos nos influenciar? Sim, mais do que vos possa imaginar, ele vos os dirigem, tanto para o bem quanto para a nossa derrota cotidiana. Eu vou reportar um pouco, vou voltar, eu já falei aqui uma outra vez, numa outra ocasião, de Jesus, mas eu vou reportar a Galileia. Quando Jesus acabou de fazer no lago de Genesaé, ou no mar da Galileia, a sua preleição, ele se retirou dos seus apóstolos, do seu povo, para descansar e foi repousar em uma pedra. Porque Jesus fazia muito disso. Quem estuda os evangelhos sabe que Jesus se recolhia também para conversar com os espíritos superiores, para conversar com Deus, para conversar e analisar a situação que se encontrava naquele período na Galileia. E ele se recolhia então em silêncio. Muitas vezes ele fez isso com os apóstolos. Agora eu vou ter com o Pai, eu vou me reencontrar um pouco com o Pai. Coisa que nós não fazemos muitas vezes. Quando Jesus se retirou para descansar numa rocha depois da pregação, beira no lago do mar da Galileia, Pedro observou que Jesus estava triste. Jesus escorria lágrimas dos olhos de Jesus. E Pedro então pergunta a Jesus: mestre, por que vós está triste? Por que chora? E Jesus então responde: Pedro, nem tu e nem a humanidade me conhece e me compreende. E Pedro fica pasmo com a resposta de Jesus. Mas como não, mestre?
Hoje nós pregamos a boa nova. Olha a multidão que estava à beira do mar da Galileia, que ouviu a pregação, que ouviu a boa nova, que saiu daqui renovado. E Jesus, então, como sempre, sapiente, disse a Pedro: Pedro, nem tu e nem a humanidade me compreende. Pedro, o paralítico que nós demos a ele a possibilidade de ele caminhar novamente, Benezar, Ben Elias, que nós curamos ele da paralisia, aonde que ele se encontra, Pedro? Aonde que ele se encontra? Se encontra, Pedro, nas tabernas, na vida fácil, com mulheres de vida fácil. Pedro, o cego que nós curamos no poço de Siloé, aonde que ele se encontra, Pedro? Onde está o cego que nós demos a ele novamente a possibilidade de enxergar, de ver o colorido da vida, de ver a possibilidade de uma nova chance em sua vida? Onde se encontra, Pedro? Cadê o cego que nós demos a ele novamente a visão? Pedro, nem tu e nem a humanidade me conhece. Pedro, aonde se encontra os 10 leprosos que nós curamos à beira da praia, na beira do lago? Onde se encontra, Pedro? Quanto que voltaram para conhecer a boa nova? Quantos que voltaram? Vocês sabem? Fale, minha irmã. Pedro voltou para compreender a boa nova. Pedro, nem tu e nem a humanidade me compreende. E é verdade, porque após nós recebermos muitas vezes a graça de ser curado, de melhorar a nossa existência, de melhorar a nossa vida, nós abandonamos o ensinamento. Nós abandonamos a oportunidade da transformação. Eu disse aqui numa outra palestra, eu faço palestra de tanta casa que nem veio, eu me confundo onde eu falo. Mas todas as curas de Jesus, todos os milagres de Jesus foi provisório e incompleto, porque dava a nós uma nova oportunidade de mudar a nossa vida, de ser realmente o homem novo, deixar o homem velho para trás. Então, ontem no curso que eu dou na casa da Gênese, que é um livro um pouco mais complexo da doutrina espírita, das obras básicas, eu estava falando que a paralisia, muitas vezes, não é a paralisia que Jesus curou, a paralisia física, que impossibilita nós de caminharmos. Provavelmente Jesus, quando curou Benezar, Ben Elias, foi da paralisia emocional. A depressão faz com que nós ficamos paralíticos. Já repararam nisso? Quem já passou por estado depressivo, que não quer se levantar, não quer tomar banho, não quer sair do quarto. Eu estou mentindo? Não é verdade? Não quer ir ao médico, não quer tomar os medicamentos, fica paralisado. E quando Jesus pergunta a Benezar, Ben Elias, que desceu pelo teto: você quer ser um homem novo e se modificar? Deixe o homem velho. E muitas vezes não deixamos de ser aquele homem velho ainda. O que mais nos perturba hoje em nossa vida? Por que nós não melhoramos? Por que nós somos influenciados pelo Espírito? Vamos fazer na prática aqui uma coisa que nosso cotidiano. A gente vem ao centro espírita, à casa espírita, tomamos o passe, fazemos a cromoterapia. E retornamos ao nosso lar, onde se encontra em nosso lar, no convívio familiar, os espíritos mais difíceis de se conviver, a família. Aonde se encontra os amigos, os inimigos, aqueles que nós temos que nos ajustar. Eu até brinco, eu falo que a família unida é uma beleza, agora reunida é uma desgraça. Não é verdade?
Unida é uma beleza, agora reunida, meu Deus. Então, a gente volta para casa, ao retorno de nossa casa, nosso lar. Mas chega em nosso lar, quando a gente abre a porta da nossa casa, as adversidades ali já vem conto de nós. E nós, antes de aprendermos a superar essas dificuldades, porque os nossos irmãos espirituais nos influenciam para o bem, nós fazemos o quê? Reagimos. No trânsito, ao ir embora daqui, que eu moro no outro lado da cidade, quando vão embora, e aqui em Piracicaba o pessoal tem uma mania de não dar seta para lugar nenhum, eles não sabem para onde vai, então não dá seta. A gente que vive em São Paulo, e morou em São Paulo, a gente tem que dar certo porque é obrigado, porque faz o dia da nossa vida é sinalizar ou ter uma intenção do que a gente vai fazer, porque sinalizar é uma intenção que você vai fazer alguma coisa, então a gente não sinaliza. Quando a gente chega ali no Pisca-Mirim, né, na descida ali do Pisca, a gente já pede a estribeira e fala para Deus: Senhor, me dê força, não, me dê paciência, se der força eu vou descer, vou bater nessa pessoa. A gente vai aprendendo com a doutrina espírita que as dificuldades, as adversidades da vida faz parte da nossa existência neste momento. Por quê? O nosso planeta, o nosso orbe é de provas e expiações. Nós estamos mais próximos do último planeta, do último mundo, que é ainda do primitivo, do que do planeta, do mundo de regeneração. Então, por isso que nós agimos muitas vezes dessa. E a doutrina nos traz esta fórmula para a gente aprender. Então, quando nós melhoramos muitas vezes de uma doença, quando nós saímos de uma... Quando a nossa irmã falou aqui, pessoas adentram esta casa e diz, resolvi a problemática, já saí da situação que me encontrava, graças a Deus, a doutrina espírita, ou aquele que me ajudou, ou passe a cromoterapia. Logo mais 2, 3 semanas, nós não encontramos mais essa pessoa que venha a aprender agora, que venha... Como Jesus disse a Pedro, nem tu e nem a humanidade me compreende. Agora você vem a aprender e se unir a essa fileira, engrossar as fileiras do bem. Porque quando você vem para casa e você aprende, e você começa a aprender a doutrina, os evangelhos, brota em nós uma vontade de auxiliar. Brota em nós uma vontade agora de ser servidor, de ser útil, e não aquele que chega com o pires na mão, sempre pedindo. Eu tenho assim porque eu tenho na família isso, então é bom falar dos outros, é fácil, agora falar da família é a mesma coisa, tem que falar da família. Aqueles que só pedem, aquele que diz assim, olha, eu não vou mais lá no Francisco de Assis, porque lá o passe é fraco. Eu fui lá, tomei os passes, fiz a cromoterapia, mas é fraco. Não tem aquele bagandã. E aí a gente começa nos recursos do atavismo religioso e não na boa nova de Jesus. Me diga, em alguma passagem do Evangelho de Jesus, numa das suas preleições, naquilo que ele falava para os apóstolos, quando ele ensinou alguém a fazer alguma magia para se livrar da problemática. Diga. Num dos seus discursos, no Sermão do Monte, ele ensinou alguma magia para se livrar de um mal. Ele ensinou. Olha, vocês vão tomar banho lá no Mar da Galileia. Falou? Não. Falou. Porque quando nós começamos a ler o Sermão do Monte, parece que cai uma chuva de sabedoria em nós. O nosso comportamento, a nossa mudança, perdoa quantas vezes for necessário. Ele não ensinou. E o que a gente faz? A gente então sai da situação que a gente quer, né? A gente não quer aprender e se modificar, então a gente vai
com o atavismo religioso. Então o que a gente faz, que muitas ensinam, põe o esparadrapo no umbigo. Bom. Aí os espíritos não adentram. Os espíritos não têm possibilidade de entrar pelo chakra gástrico. Mas o espírito não atua pelo chakra gástrico, atua pelo nosso pensamento. A força do pensamento. Em 1950, no século XX, a ciência a neuropsiquiatria, determinou que o pensamento humano, o pensamento do homem, é mais poderoso que uma bomba atômica. Porque foi ele que criou a bomba atômica. Então tem que ser mais poderoso que a bomba atômica. A energia que o pensamento emana, que se entrelaça nos campos eletromagnéticos, nos átomos, nos íons, nos prótons, nos nêutrons, são fabulosos. Os nossos pensamentos é que criam e destroem as coisas. Cria a nossa cura e destrói também a nossa vida, os nossos pensamentos negativos. E os pensamentos, então, fomentados por aquelas entidades que não quer o nosso progresso, que não quer a nossa melhora. Vou dar um exemplo. De manhã, quarta-feira, como nossa irmã disse, a semana só começou, mas temos que enfrentá-la. E amanhã a gente levanta da cama e já começa no pensamento negativo, porque essas entidades não querem que a gente progrida. Então começa: ah, você é fraco, ninguém gosta de ti, ninguém gosta de você. Por que você vai trabalhar hoje? Fica na cama. Desista. E nós vamos dando ênfase a isso daí. Que essa mente, quando Kardec perguntou, toma conta de nossa vida. Mas se nós tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita, eu vi uma palestra que os espíritos podem influenciar o nosso pensamento. Para aí, meu amigão, eu vou levantar, vou tomar um banho, vou fazer a oração do Pai Nosso e vou para o meu trabalho. Enfrentar meu chefe difícil. Mas o que a gente faz? Desiste. Aí, o que a gente faz? Amarra uma pulseirinha aqui de Nossa Senhora do Bom Fim, para dar sorte. A gente vai e toma banho de sal grosso. A gente vai e toma banho de arruda, guiné, alecrim. Parece que está temperando um leitão para o final do ano. E toma banho. E acha que esse banho vai nos proteger da espiritualidade que nos circunda, que pensa, que vibra, que olha os nossos pensamentos, que sabe como agir. No livro Libertação, Gregório, não é Gregório. O espírito conversa com um dos mentores e o mentor pergunta ao espírito: como é que você atua na obsessão nos indivíduos? O espírito responde: nós temos um departamento no mundo espiritual, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. Nós temos um departamento no mundo espiritual que estuda os indivíduos, estuda a sua base naquilo que ele mais necessita. Se for na sexolatria, se for no jogo, se for na libertinagem, e nós estudamos, e aí atuamos por este ponto. Estou abreviando a conversa do espírito com outro espírito, que é o comandante das trevas ali. Por isso que Jesus dizia aos seus apóstolos: orai e vigiai. Vigiai o nosso pensamento, vigiai aquilo que nós estamos vendo que está nos destruindo. Não é esse atavismo religioso, pôr o copo de sal atrás da porta, ter um amuleto. Na questão do Livro dos Espíritos, que trata dos pactos, nós vamos aprender que os espíritos não fazem pactos com ninguém. Mas nós usamos disso para sair dessa problemática. Então, o que nós temos que fazer, Pascoal? Aprender que estamos num mundo de expiações e provas e temos que nos transformar.
Nós temos que nos mudar. Nós temos que mudar nosso comportamento. O que mais pega em nós hoje? Vamos lá. O que mais pega em nós hoje? O que a gente tem no coração? A mágoa, o rancor. A gente desce nos porões dos nossos subconscientes para tirar pó daquilo que foi feito para nós. Nós pegamos o telefone em casa, muitas vezes, ou pegamos agora o celular, né? Não tem mais telefone em casa, agora todo mundo anda com o celular, para comentar a vida da irmã ou do irmão. Fomentando então que os espíritos que nos circundam ajudem a nós comentarmos, porque nós gostamos de fulano. Então vamos falar do fulano. E vamos a falar do fulano. E aí, antes de ligar, diz, olha, minha amiga ou meu amigo, estou falando ao Senhor, é a verdade, hein? Não estou aqui criticando o nosso irmão, já escambalhou a vida dele inteira. Temos que tomar cuidado. Vou mandar um e-mail agressivo, vou responder um WhatsApp agressivo a outra pessoa, porque postou alguma coisa, fez alguma coisa, eu vou responder. E Tudo que nós fazemos, há consequência. Oh, que Deus. Tudo que nós falamos, há uma consequência. Ontem, olha o que aconteceu ontem. Um amigo meu espírita, a esposa foi colocar um objeto na caminhonete dele, com o funcionário, e riscou o interior da caminhonete. Tá. Ele ficou possesso. Já discutiu com a esposa, discutiu com o funcionário, queria mandar o funcionário embora, e tal, e coisa e tal. É o que a gente faz. E o pensamento então vem, nossa, você é incompetente, vai falando. Só que tudo que você fala tem uma consequência. Tudo! Não há como apagar aquilo que nós falamos, porque fica gravado na outra pessoa. Eu disse isso hoje a ele. A caminhonete você leva no funileiro ou leva um tapeceiro, em meia hora, 15 minutos, ele arruma aquilo que o objeto estragou. Mas o sentimento da pessoa que recebeu a ofensa pode levar anos e séculos para ser reparado. Não há funileiro no mundo que faça essa reparação. Preste atenção, que tudo que a gente fala tem uma consequência. Se riscou a caminhonete, deixa para lá. Pode até ficar bravo, ficar, nossa, riscou a caminhonete. Aí vai lá no martelinho de ouro, sei lá eu, e arruma 5 minutos, R$200, arruma. Mas nós ofendemos a pessoa, e aí vai passar anos e anos, e porque mulher não esquece, mulher que nem elefante, não esquece de nada. Esqueça o casamento da mulher, no aniversário de casamento, para você ver o que acontece. Esqueça o aniversário dela. Já aconteceu isso comigo uma vez. Nunca mais ela me perdoou. Então, não esquece. Mas eu estou falando assim, é uma brincadeira, mas é verdade. Porque nós vamos causar um desconforto que não há reparação momentânea. Por isso que nós vivemos muitas vezes e não dá certo. Ah, eu vou lá, faço cromoterapia, fico lá 10 minutos, aquelas luzes maravilhosas. Mas não aproveita para que essa luz adentre a nossa consciência e mude. Eu não estou falando aqui que sou santo, não sou santo, estou longe disso. Ontem a pessoa perguntou, Pascoal, nós estamos perto de Jesus. Jesus, na escala espírita, pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos da 7ª ordem, na 3ª classe. Jesus, espírito de 1ª ordem, na 1ª classe. Imagina, a distância do Pascoal para Jesus é do cão para o homem. Imagine só, na escada evolutiva. Todos nós temos esse defeito. E eu estou aqui para policiar justamente isso daí.
Quando a gente vem para cá fazer a palestra, nós falamos para nós também, para nos policiar os nossos pensamentos, os nossos atos, porque a gente vive em comunidade, a gente vive, eu tenho uma empresa, eu vivo com meus empregados, eu vivo com a minha família, eu vivo na casa espírita, eu vivo com os espíritos, porque eu sou médium, e como médium, ouço e vejo os espíritos, estou em contato quase diário com os espíritos, e depende do meu padrão vibratório, eles podem me influenciar a não estar aqui e abandonar a causa. E para encerrar, que o tempo nosso já chega ao fim, vou faltar um fato do livro do André Luiz, e a gente vai ver bem, a gente vai se colocar na situação da questão 459 dos Espíritos. Há na casa espírita uma reunião mediúnica. Está a mãe, o filho e a filha. A mãe, uma média desequilibrada, com depressão, estado depressivo, é aquela pessoa que diz assim, é o hard, daquele desenhinho, que não é do meu tempo, vídeo na internet. Ó céus, ó vida, né? Não é do meu tempo, eu sou novo. É o hard, aquele que tá, assim, só reclama da vida. Então aquele que diz assim todo dia, moça, mas não vai dar certo, não vai. Vai mudar, não dá certo. Aquela pessoa, essa aí é a mulher. Mas ela é uma médium e vai para o trabalho mediúnico. A filha é uma médium equilibrada, estudiosa, que estudou a doutrina, é uma médium, realmente como Kardec fala, que é um remédio de patente, aquela que senta à mesa e dá o trabalho, e dá a comunicação e escreve. E o rapaz também é um médium, mas está ligado às mentes doentias, da sexolatria, do sexo. Está ligado à mente com mulheres fáceis, com os espíritos que o circundam. Mas como o espírito não pode adentrar a casa espírita, isso aí é uma outra palestra que eu vou dizer, nós podemos estar aqui, os espíritos que nos acompanham não são convidados a entrar muitas vezes por causa do padrão vibratório, eles também não querem estar aqui, mas eles podem estar ligados pelo pensamento em nós. Eles não podem estar aqui, mas o pensamento dele aqui está. Muito bem, vai ficar para uma próxima palestra sobre isso daí. Não dá mais tempo. Termina o trabalho mediúnico. O André Luiz, o Rubio, mentor de André Luiz, fala, repara nos três. Repara no campo energético dos três. Os três, ao sair do trabalho mediúnico, uma aura azul os circundava os três. Uma aura azul, o campo de energia, o hálito espiritual, porque eles tinham recebido, naquele momento do trabalho, todas as energias salutares, estava com halo azul. Ao sair da casa espírita e se portar na esquina esperando o táxi, naquele tempo o chofer, né, de táxi que falava, no tempo de André Luiz, em 59, o rapaz, ligado a esses espíritos da sexolatria, a espíritos da sexologia, começou então a se aproximar dele, porque ele estava ligado mentalmente a esses espíritos. E todo aquele halo azul que ele estava começa a mudar de cor. Ele passa então de azul e começa para o marrom, e vai se perdendo no vermelho, no rosa, e vai perdendo aquela coloração que ele recebeu na casa espírita, no trabalho. A mãe, já derrotada pelos pensamentos negativos e também influenciada por espíritos negativos, começa a perder a coloração do seu halo e passa a ficar marrom, porque é a que a gente enxerga. Você pode ir no lugar mais bonito do mundo, uma pessoa depressiva, ela vai falar que é feia, mas o depressivo é uma doença que precisa ser curada, precisa ser tratada, não é frescura, não é nada. A depressão não é frescura. Depressão, eu vou falar um dia sobre depressão aqui, espiritual e clínica. E a moça sai do trabalho mediúnico com a aura azul e conserva-se na aura azul até chegar em sua casa, porque ela estava com o seu pensamento ainda ligado aos mentores da casa espírita. O que eu quero dizer aos senhores é, ao sairmos daqui, que a nossa aura continue azul.
Não vamos perder esta oportunidade que nós recebemos hoje de estarmos aqui e receber do alto as providências necessárias. E amanhã, quando você chegar aqui, amanhã, depois, outro dia, vai dizer: estou curado. Mas não da cura física, da cura espiritual. E não vai fazer mais essa pergunta: por que eu não sou curado, Pascoal? Por que eu não sou curado? Quando nós conseguimos nos transformar a cada dia, passo e passo, devagarzinho, melhores. Hoje melhor do que ontem, e assim sucessivamente. Não de uma vez só, que não dá certo, mas, vai devagarzinho, certo? Que Deus abençoe a todos nós, que traga muita luz no coração de vocês. Aproveite a estadia nesta casa para receber dos refúgios do alto aquilo que eles têm a oferecer a nós. Muito obrigado.